Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia recalcado, sacudido, transbordante. Amém? Transbordante da glória de Deus, toda honra e glória ao Cordeiro Santo. Aleluia. Hoje nós começamos a abrir os céus através da intercessão. Amém? Céus abertos, com portas dos céus abertas. E nós vamos estar aí os próximos dias, tá? Orando. Nós estamos em qual dia do jejum hoje, Gustavo? Você sabe? Hoje, se eu não me engano, a gente está no dia 31. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Toda a honra e glória. Obrigada, pastora Nani. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Como que vocês estão? Céus abertos. Aonde você precisa de um céu aberto, amém? Coloque na sua pauta de oração nesses dias, né? Se você quiser anotar, fazer ali pegar uma folha e começar a anotar onde você precisa de intervenção do céu, assim como Daniel, né? Teve intervenção do céu esses dias, nós vamos ter muita intervenção do céu. E vai ser dias, esses céus abertos, dias de sinais e maravilhas. Amém? E no final dessa campanha de 50 dias, nós vamos encerrar com chave de ouro, tá? Então se prepare que nós vamos encerrar com chave de ouro. Vai ter muita unção, muita coisa sobrenatural. Glória a Deus. Se preparem para um tempo extraordinário. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Hoje é Hebreus capítulo de número 2, tá? Hebreus capítulo de número 2. Isso, gente, coloca, Senhor, eu preciso de uma intervenção na minha casa, intervenção à resposta do céu, emprego para o meu filho, emprego para o meu esposo, emprego para minha esposa. Preciso, Senhor Deus, uma ideia para começar um negócio. Pede para Deus céus abertos, amém? Declara céus abertos, aleluia. Glória a Deus. Dia 30, hoje é dia 21, né? Dia 30, na madrugada do dia 30, nós vamos... Eu estou toda madrugada, vou permanecer toda madrugada, das 3 às 4 com vocês. Mesmo no 24/7, eu vou estar fazendo a ceia com vocês, porque às vezes vocês falam, ai, faz a ceia, não sei o quê. Então, no 24/7, vai ter a ceia normal dentro do meu horário, que é na madrugada, tá? Então, eu e o apóstolo começam a orar às 3 horas da manhã, no 24/7. Normal, a gente começa às 2h50, tá? E aí, a gente vai fazer a ceia ali 5 minutinhos, rapidinho, e eu vou passar pro outro sentinela já. E aí, a oração vai continuar 24 horas, todos os dias, ok? Lembrando vocês que quando a gente começar o 24/7, o link troca toda a madrugada, porque o link do Zoom, ele aguenta só... não sei quantas horas, mas ele não consegue ir para 2 dias. Então, a gente, antes de eu entrar na oração das 3, ele vai ser trocado todos os dias. Aí, você que convidou alguém, vai ter que pegar o link novamente e enviar para essa outra pessoa. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo Hebreus, capítulo de número 2. Gente, como está a expectativa de vocês para a nossa conferência? Gente, a nossa conferência vai ser demais. Vocês não têm ideia do que vai ser a nossa conferência. Vai ser um tempo extraordinário, um tempo profético, um tempo avassalador, um tempo lindo. Amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Gente, eu comecei a beber o café, eu não gostava, né? Agora eu tô gostando do café assim... né? Para você ver que tremendo, né? E quando acabar o 24/7, a gente vai continuar orando, só que a gente vai aumentar um pouquinho a janela. Vai ser das 21 horas às 4 horas todos os dias. E eu permaneço às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é um compromisso que eu fiz com Deus, tá? Então, olha o tanto que vai ter de intercessão. A gente já está orando pela conferência, mas vai ter 24 horas de oração. Uma das pautas principais é a nossa conferência. E depois a gente vai ter das 9 da noite até as 4 da manhã, 7 horas de oração todo dia. Então se preparem, porque vai ser uma coisa que eu estou preparando para vocês nesse evento. É uma ministração sobre cura que vocês nunca viram antes.
tá? Vai ter um serviço de cura sobrenatural dentro da plenária. Então se preparem, que vai ser extraordinário. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu chamo o Teu infinito amor e a Tua presença doce, o amigo Espírito Santo sobre este ambiente, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito doce e perfeito através da minha vida. Espírito Santo, nós estamos com fome da presença, nós estamos famintos pelo Teu sobrenatural. Aquece os nossos corações de forma avassaladora. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo mérito, todo poder e toda majestade que seja elevada e exaltada ao Senhor dos Exércitos, ao Cordeiro Santo. Amém? Abra comigo agora em Hebreus, capítulo de número 1, amém? Hebreus, capítulo 2, tá? Hebreus, capítulo 2. Abra comigo, ok? Glória a Jesus. Então, vamos ler aqui comigo do verso 1 ao verso 4. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. Agora aqui no 4. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais e maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Amém? E nós paramos aqui, tá? Então aqui, certo? Paulo está falando, né, da gente dar muita atenção, ou seja, ele fala assim, né, prestar atenção nas verdades, né, e não se desviar dela. E você sabe que a verdade é Jesus Cristo, ok? Então o evangelho central, ele tem que estar enraizado na pessoa de Jesus. Como eu disse ontem, o nome de Jesus move todas as coisas. Então existe hoje muitas vertentes aí do evangelho que ignoram o Espírito Santo, outras que não exaltam Jesus como Filho de Deus, tem Jesus como um profeta, né? E não dá o valor, né, da glória, da majestade de Jesus, mas o evangelho genuíno, verdadeiro, esse que é apresentado nas 66 livros aqui, Jesus, ele tem que ser o centro. E Jesus, ele é o centro no Antigo e no Novo Testamento. Ele é a revelação, né, do que Deus tinha para nós, ok? Então, a gente não pode negligenciar a mensagem principal, que é a salvação, certo? Então, nós não podemos negligenciar isso. E eu quero falar uma coisa para você. Você precisa aprender a expor o plano de salvação, tá? Então, quando alguém perguntar para você sobre Jesus, porque todo mundo sabe que Jesus é o Filho de Deus, todo mundo sabe que Jesus é Deus, mas muita gente, às vezes, não entende a cronologia da história. De que Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo. Quando não existia ninguém, Jesus estava lá com Deus. Aí Deus vai criar toda a humanidade, sabendo que ela ia cair, mas ele tinha uma carta na manga, que era, no final das contas, dar o seu filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso custou demais para Deus. Isso foi um sacrifício muito grande. Antes, Deus levantou profetas, reis, juízes, mas ninguém conseguiu, tá? Suprir, ser esse intermediador. Moisés foi por um tempo, mas Moisés errou, certo? Sansão, Gideão, a gente vê aí Débora, vários juízes, vários homens e mulheres, Elias, Eliseu. Só que Deus levantou um intermediador entre ele e os homens, perfeito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Cordeiro é Jesus. Então nós precisamos saber explanar o plano de salvação, ok?
Então, a mensagem principal do Evangelho é que Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. E nada pode acontecer no mundo espiritual se não for através do nome de Jesus. Porque falsos deuses têm de monte. Satanás se passa por um pseudo-deus ou por um falso deus no candomblé, na umbanda, na quimbanda, e as pessoas acham que aquilo ali é uma entidade de luz, disso e daquilo. Ele se disfarça de anjo de luz, tá? Mas quando nós falamos em nome de Jesus, Deus entende que é com ele. Porque só um deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, muito cuidado com as distrações, muito cuidado com o fogo estranho, muito cuidado com aquilo que te tira do centro da verdade, tá? Às vezes existem aí coisas, um evangelho místico, cheio de coisas. Gente, se você tiver Bíblia, você não desvia. Porque você tem o quê? Um manual. Bíblia é o nosso manual. E além de Bíblia, você precisa ter discernimento. Porque quando alguém falar uma coisa para você que não está conectada com o céu, vai soar estranho dentro de você e você vai falar, que esquisito. Esse sentimento esquisito é o Espírito Santo ruminando, falando, isso aí não é bom. Isso é fogo estranho, tá? Então, nós precisamos estar conectados com a verdade que é Cristo. Jesus, então você tem que firmar raízes em Cristo. Então, sempre se lembre, Jesus é suficiente. Por que ele é suficiente? Porque tudo é através do nome dele. Amém? Tá? Então, vamos lá agora a partir do verso 5 ao verso 9. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro, a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo, o fizeste um pouco menor que os anjos. Olha só. E no entanto, Deus, por pouco tempo, fez Jesus menor que os anjos, quando ele veio, para a terra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Então, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Nada foi deixado de fora. Então, olha a complexidade da autoridade de Jesus. É tudo, tá? É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos, tá? Então, Jesus, ele foi no nosso lugar. Mas, apóstolo, a gente não vai morrer? Sim, mas Jesus experimentou outro tipo de morte, ok? E aí ele experimentou no nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então essa primeira morte é do corpo, mas a segunda morte é a da alma. Então Jesus nos poupou para que a gente pudesse ter vida em abundância, vida com ele, ok? Então Jesus foi no nosso lugar, mas a gente só vai adquirir esse despojo uma vez que a gente aceita ele como único e suficiente, Salvador, aceita ele, tá? Como filho de Deus, renuncia o pecado, abandona o pecado e se alinha na presença dele. Do que adianta, fala pra mim, do que adianta você aceitar Jesus e continuar do jeito que tá? Não faz sentido, tá? Então Deus não sujeitou o mundo futuro a anjos, Deus sujeitou aquilo que está por vir ao seu filho, tá? Então Jesus, ele foi coroado com glória, Jesus foi coroado com despojo, ele venceu a morte. Jesus, quando ele morre, ele desce, tá, no inferno para tomar a chave da morte. Então Jesus, ele venceu potestade, principado. Jesus, ele tem autoridade sobre
todos os locais espirituais e naturais, ok? E ele recupera o domínio que o homem perdeu nesse momento, certo? Por quê? Adão, ele sofre a morte espiritual assim que ele peca, ali no jardim. Lembra quando Adão e Eva falam, nós estamos nus? Mas por que antes eles não conseguiam? Porque ali eles sofreram uma morte espiritual. O espírito que outrora governava, agora ele não governa mais. Ele ficou como inativo dentro. E aí a comunicação com Deus e o homem ficou dificultosa. Por isso que Deus, no meio dessa trajetória toda, sempre foi levantando reis, profetas, sacerdotes, levantou Moisés. Porque o povo não suportava. Quando Deus quer falar com o povo, fala para ele se consagrar 3 dias para ir no Monte Sinai, para ele descer ali e falar, o povo não suportava. Porque para falar com o povo, naquela época ali, tinha que estar em plena santidade. Hoje também é assim, só que hoje nós temos Deus morando dentro de nós, porque essa comunicação foi restaurada através de Cristo. O Espírito Santo no Antigo Testamento estava sobre um ou sobre outro, mas quando Jesus vence o império das trevas, Jesus vence a morte, ele vence a morte espiritual e agora todo mundo que aceitasse ele ia ter Deus morando dentro de nós, que é através do Espírito Santo, ok? Então Jesus venceu na condição de homem, mostrando que é possível viver em vitória, que é possível conquistar, tá? Essa excelência. E ele trouxe para nós essa graça e nos tirou da lei mosaica, nos tirou daquele tempo em que tinha que ter um intermediador e Deus não falava com todo mundo e Deus falava apenas com alguns. Então hoje nós vivemos um tempo onde o Espírito Santo, ele mora dentro de nós e ele fala conosco. O Espírito Santo fala com você através da palavra. Gente, às vezes você fica falando, apóstolo, Deus não fala comigo. Ele fala com você. Só que às vezes você está esperando Deus falar com você de forma audível. Só que Deus, ele tem múltiplas formas de sabedoria, de se manifestar e de falar conosco. Deus, ele fala através da Bíblia. Deus, ele fala quando eu tô aqui numa live, traga um tema e às vezes é confirmação de uma resposta para você. Deus fala com você através, às vezes, de um abraço de uma criança. Às vezes, de um gesto da tua mãe, de alguém da tua casa. Um gesto simples. Mas ali é Deus, você pede às vezes um abraço para Deus e alguém chega e fala, posso te dar um abraço? É Deus às vezes usando, Deus fala através da natureza, Deus fala no testemunho interior, às vezes Deus fala conosco num sussurro, parece que a gente pensando, parece que a gente imaginando. Então Deus fala conosco nos sonhos, Deus fala conosco através de visões, Deus fala conosco de forma audível. É raro, ele já falou comigo. Então a gente às vezes está esperando Deus falar conosco de voz audível. E isso vai acontecer 1 ou 2 vezes, se você for muito sensível, tá? Mas Deus está sempre falando com nós. Ou Deus usa alguém para falar com nós, Deus usa alguém para mandar uma mensagem para nós, tá? Num vídeo, numa pregação. Então não limita a forma pela qual Deus fala com você. Tem gente que está limitando as bênçãos de Deus porque acha que a bênção só vem por uma estrada, sendo que Deus tem várias formas de te abençoar e várias estradas pela qual Ele pode te abençoar. E às vezes você fica falando, a minha bênção só vem por aqui. E aí você só fica olhando para o norte, enquanto Deus está falando, ei, eu tô aqui. É só você olhar para cá, ok? Não sei se vocês entenderam, tá? Glória a Jesus. Então, eu quero que você entenda. Tá? Deus tem múltiplas formas de falar conosco. Gente, quem é profético? O profeta, ele vê Deus falar com ele em tudo. Gente, eu vejo Deus falar comigo em tudo, no sussurrar dos passarinhos. Eu vejo Deus falar comigo em tudo. Eu sou extremamente profética. Extremamente profética. Então, o profeta, geralmente, ele está atento à voz de Deus. Ele está cozinhando, Deus está falando com ele naquela comida que ele está cozinhando, ele está fazendo algo, Deus está falando com ele ali. Então esteja sensível, porque Deus, às vezes, ele fala em parábolas, tá? Vamos agora do 10 ao 13, certo? 10, capítulo 13. Versículo 10 até o 13. Deixa eu só achar aqui. Aleluia, glória a Deus. Deus,
para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tomasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como o que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonhará de chamá-los de irmãos, quando diz: proclamarei teu nome aos meus irmãos. No meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos de Deus, eu e os filhos que Deus me deu. Amém? Então aqui, olha só o que Jesus está falando. Olha que poderoso isso aqui. Jesus está falando, tá? Está nos chamando de irmãos. E por que Jesus, nós somos coerdeiros com Jesus? Porque Jesus é o primogênito. Ninguém aqui foi primeiro, tá? Só que Jesus, além de filho de Deus, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus também, tá? Então, ele fala aqui, olha que poderoso. Aqui, proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei, ok? Então, o sofrimento de Jesus, ele valeu a pena. Porque hoje nós temos vida. Eu quero que você volte um pouquinho para trás. Lembra quando você estava no mundo? Como que era a sua vida? Como que eram as suas emoções? Como você tinha paz? Você vivia angustiado? Vivia com medo? Você tinha momentos bons, mas você vivia num ciclos repetitivos, numas aflições, caindo nas armadilhas do diabo. Agora que você entrou debaixo da graça da salvação do Senhor, você continua passando problema, porque os problemas, eles não vão embora. Mas hoje existe uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, ela foi concedida, pelo Espírito Santo através de Cristo Jesus. Então hoje nós temos problema, temos dificuldade, mas quando a gente está na presença, a gente vive numa paz, a gente vive num êxtase, a gente vive anestesiado do mundo. A gente não fica mais do jeito que a gente ficava, porque a gente tem a confiança em algo e esse algo é o nosso Deus. A gente sabe porque sabe que Deus vai dar um jeito, que Deus vai suprir todas as coisas. Amém? Ok? Então, nós precisamos morrer todos os dias para o velho homem e sermos forjados todos os dias de glória em glória, porque vale a pena. Gente, vale demais a pena não ser mais escravo do pecado, da mentira, do engano, da sujeira, da fornicação, da prostituição. Mas você ainda peca, eu também ainda peco. De vez em quando a gente julga, a gente se ira, a gente tem pensamento intrusivo. Mas hoje a gente já não está mais na lama, a gente saiu daquele local. E por que nós oramos todo dia? Senhor, me perdoa, pequei ontem. Gente, todo dia você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Todo dia é um acerto de contas. Só que pede perdão, fala: Senhor, me ajuda a não pecar mais nessa área. Me ajuda a não cometer mais esse erro, ok? A nossa carne, ela tem uma inclinação ao pecado, certo? Mas vai chegar um dia que nós vamos ter um corpo glorificado e essas coisas aqui da terra, elas não vão poder mais persuadir a nossa carne e muito menos a vontade da nossa alma, ok? Então, Jesus, ele passou pela morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. E da mesma forma, nós, quando aceitamos Jesus, nós morremos em Cristo para ressuscitarmos numa nova identidade. E essa morte a qual nós passamos, que é morrer para o mundo, para as obras da carne, ela vale a pena porque ela produz vida, ela produz liberdade, ela produz abundância, ok? Mas nós precisamos sempre se lembrar que nós somos aperfeiçoados de glória em glória. E o que é esse aperfeiçoamento do Senhor? É o fogo dele passando todos os dias em nós e queimando as impurezas. Vai haver momentos que esse fogo vai intensificar mais e vai queimar impurezas que às vezes estão mais escondidas. No caso dessa consagração de 50 dias que vocês estão fazendo,
Depois de uma consagração como essa, você não consegue mais voltar a ter o mesmo DNA pelo qual você começou. Porque quando você começou você tinha um DNA, uma mentalidade. Nesse processo de 50 dias, você foi jejuando, você foi orando, você foi buscando, você foi clamando, você foi fazendo propósito. Coisas espirituais, coisas emocionais dentro de você são transformadas. Num clique de 50 dias, Deus muda a fase, Deus muda o seu nível, te dá uma nova patente, uma nova mentalidade. Você sofre um upgrade e aí você é transformado numa nova versão. Então nós somos todos os dias um pouco transformados, mas quando nós fazemos jejum de 40, de 50, de 70, há um aceleramento. É como se você estivesse mudando de fase, tá? Então vamos lá. Glória a Jesus. Tá, vamos lá agora, do versículo 14 ao 16. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue. Quem? Jesus. Pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Então, presta atenção. O diabo, ele caiu, foi lançado na terra, certo? E o diabo, ele passou a dominar o reino das trevas. E foi dado a ele o poder da morte. Pega a visão. Mas quando Jesus morre, ressuscita, Jesus toma do diabo o único poder, em efeito, eterno que ele tinha sobre a humanidade. Tirando. Então Jesus vai lá e toma a chave do império da morte e fala: me dá aqui, Satanás. Você tinha esse domínio, mas agora eu venci a morte, porque eu vim como homem, aceitei o chamado do Pai, e agora você tinha autoridade sobre a morte, agora você não tem mais. Então olha como o diabo é um fracassado. Tá? Então o diabo, ele tinha poder sobre a morte, ele tinha poder sobre a morte. Ele não tem mais, tá bom? Só dessa maneira ele liberaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui agora no 16. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Agora o 18, o último. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, porque Jesus passou, venceu o império das trevas, tomou a chave do reino das mortes, passou por pecado, por tentação, ele passou, ele foi aprovado, ele não pecou. Hoje ele pode nos ajudar a resistir. Amém? Então, queridos, eu quero que vocês valorizem a obra da cruz. Valorize aquilo que Jesus fez por cada um de vocês. Amém? Tá? O medo, tá? Ele nos paralisa, mas a vitória de Cristo na cruz, ela sempre vai trazer para nós liberdade, libertação, ok? Então, nós já rompemos com a escravidão. Então, se você é escravo ainda do mundo, talvez você é glutão, você é escravo das suas emoções, tem ferida na alma. Você é escravo, às vezes, da perversidade sexual, masturbação, pornografia, isso e aquilo. Você precisa entender que Jesus já conquistou a sua liberdade. Agora, você precisa de se posicionar para tomar posse dessa liberdade. Tudo que prende você é escravidão. E essa escravidão vem de Satanás, tá? Então tem gente que pensa assim, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque liberdade é eu poder fumar, poder beber. Não, liberdade é você não precisar dessas coisas. Liberdade é você ter domínio próprio sobre a boca, domínio próprio sobre as suas atitudes, tá? Então eu quero que você hoje levanta a sua cabeça, entenda, você conhece Jesus,
já foi tudo conquistado por Ele, mas você só recebe o fruto dessas conquistas espirituais uma vez que você se posiciona e fala: não, pecado, eu não quero mais você na minha vida. Não, chega de pecar, ok? Então, você não está sozinho. Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para falar: isso está errado, não faça desse jeito. Gente, o Espírito Santo é Ele que nos exorta, é Ele que nos confronta, é Ele que fala para nós: isso não está certo, isso está certo, ok? Então, eu quero hoje que você entenda que você já saiu do império das trevas, você já saiu do fracasso, daquele mundo que você vivia. Hoje você é vencedor, mais que vencedor, por conhecer Jesus e ter Ele na sua vida como único e suficiente Salvador. Porque às vezes você olha a vitória como as vitórias da terra, crescer, prosperar, isso e aquilo, mas aqui é um tempo, é passageiro. As coisas daqui, elas vão vir conforme o seu posicionamento também. Mas a primeira vitória, a maior de todas, é aonde, como o pastor Júnior disse, aonde nós somos uma nova criatura. Gente, não é bom a gente ter paz ao dormir? Não é bom a gente estar em casa e estar pleno e estar feliz? Quantas vezes vocês estavam em casa angustiados, se sentindo sozinhos, sabe, incomodados, precisava de gente estar perto de você para você se sentir bem? Agora você fica sozinho, juntamente com o Espírito Santo, e existe em você uma paz que excede todo entendimento. Você sempre está bem, você está feliz ainda que não tenha ninguém com você, porque Cristo Jesus está com você. A palavra de Deus está jorrando no teu espírito, amém? Então, quem te representa é o Senhor Jesus. Você precisa entender a autoridade que você tem em nome de Jesus. Jesus, ele venceu a única autoridade que o diabo tinha, que era sobre a morte. O diabo, ele continua tendo poder? Sim. Porque ele tem poder para levar as pessoas para a escravidão. Só que ele não tem mais a chave da morte. Porque ela foi tomada pelo Senhor Jesus. E uma vez que a gente entra nessa herança que está no Novo Testamento da graça, a gente toma posse da vida eterna. Aqui é um tempo. Nós vamos sair aqui desse plano natural, mas para sair daqui tem que deixar o corpo natural. Então eu diria para você que não é morte, é transição. É sair do plano natural para o plano espiritual, para estar com Deus. Ok? Então eu quero hoje que você entenda: a sua vida, o seu posicionamento vai determinar a sua vida, o seu posicionamento, as suas atitudes vai determinar os próximos níveis, tá? Tem gente que fala assim: ah, mas será que vale a pena deixar tudo para servir Jesus? Lá é eterno, aqui é 80, 60, 50 anos, alguns passam aqui muito rápido, mas lá é eterno, lá é eternidade. E lá vai fazer, sim, todo sentido viver lá na eternidade. Mas muitos vão chegar na eternidade só com a salvação. Muitos vão chegar lá com muita honra e muito mérito. Salvação, ela é uma coisa, mérito de honra é outra. Ou você acha que você vai ter o mesmo despojo, a mesma honraria que um mártir que deu a sua vida por Cristo? De jeito nenhum. Aqueles que viveram para fazer a obra, viveram para falar de Cristo, terão uma recompensa diferente daqueles que só lutaram pela sua salvação. Então, se você puder fazer algo a mais, faça pelo nome de Jesus. Fale, tá? É galardão, vai ter, queridos, o despojo do galardão. E é Jesus que vai distribuir os galardões para nós. É as pessoas que você ganhou, é as pessoas que você tirou tempo para orar, é as pessoas que você evangelizou, que você falou de Cristo, que você se sentiu impulsionado. Jesus vai estar conosco todos os dias, certo? Então nós precisamos todos os dias entender quem nós somos em Cristo, amém? Muitas pessoas não conseguem, tá, perseverar no caminho porque são medrosas, não conseguem ter força espiritual. E a força espiritual de orar, de jejuar, ela só pode acontecer em você se você estiver se alimentando de Deus.
Então, por exemplo, quando a gente come demais, a gente não fica fora do peso, a gente não fica gordinho. Então, quando a gente se alimenta da alma, as coisas, cara, se alimenta de só comida, bebida, se alimenta dos prazeres desse mundo, de entretenimento, a gente vai ficar obeso na alma. Uma pessoa obesa na alma, ela não tem vontade de buscar Cristo, porque a alma dela tá viciada nas coisas da terra. Vaidade, televisão, série, fofoca, conversa, egoísmo. Agora, quando nós passamos a alimentar o nosso espírito, que é um compartimento espiritual, o nosso espírito ele nunca vai ficar obeso, mas ele se expande para caber mais de Deus. Então, a cada jejum há uma expansão do nosso espírito. E quanto mais você expande o teu espírito, mais fome de Deus você tem. E quanto mais fome de Deus você tem, maior é o seu posicionamento e menor é a sua preguiça espiritual. Então, por exemplo, você fala, hoje eu não vou acordar para orar não, mas como o teu espírito ele é muito mais alimentado que a sua alma, você fala, bora, eu vou levantar assim, sai fora Satanás. Na hora você tem um insight, o seu espírito ele grita, ele reage contra as murmurações da alma. O teu espírito reage contra a preguiça da alma. Acho que eu não vou na igreja hoje não, tô tão cansado. Você vai sim na igreja. Você vai buscar o Senhor. Ficou aí cozinhando o galo o dia inteiro nesse sofá, vendo série, vendo filme. Vamos. Então, quando nós estamos cheios espiritualmente, nós começamos a colocar os nossos olhos. Nós temos força para orar, nós temos força para interceder. Muitos não conseguem acordar de madrugada. Gente, vocês acham que acordar de madrugada é fácil? Vou dar um exemplo. Se você falar, eu vou acordar de madrugada amanhã para viajar, você acorda tranquilo. Eu vou acordar de madrugada para dar remédio pro meu filho, você acorda. A partir do momento que você fala, agora eu vou acordar por um motivo espiritual, há uma guerra que você vai enfrentar de começo. Para você resistir a essa opressão, essas muralhas, essas fortalezas, você tem que estar muito forte espiritualmente. É igual, você fala, vou fazer um jejum intermitente, não tem motivo espiritual, você faz tranquilo o jejum intermitente. Agora, vou fazer um jejum espiritual, pronto, você sente ele de forma muito grande. Por quê? Há um levante. Agora, quanto mais espiritual você se torna, mais fácil é encarar um jejum, mais fácil é acordar de madrugada, porque há um senso espiritual em você, desperto, acordado. Por mais que a sua alma murmura, fala, fica na cama, você fala, Eu fico imaginando o diabo lá me aplaudindo. Isso mesmo, fica deitado aí, não faz nada não. Eu falo, eu não vou dar palco para Satanás não, eu vou levantar. Eu vou com sono, eu vou arrastada, daqui a pouco Deus me renova. Então, quando nós estamos cheios de Deus, ainda que a nossa alma murmure, não vai, isso não é para você tá cansada, olha, hoje não, dorme só hoje. Há um insight, há um estalo, há um impulso do Espírito que fala, acorda. Quando Deus não te chama, né? Quando o anjo não vai ali te cutuca e fala, vamos? Você, meu Deus, precisa acordar, preciso levantar. É assim ou não é? Então, no começo é muito difícil, porque você está vencendo uma barreira. Agora, é igual, quando você vai, vou dar outro exemplo, você vai ungir sua casa, você vai fazer uma oração de guerra, expulsando o demônio. Se você não estiver bem posicionado, orando bastante, você sai dessa guerra cansado. Você fala, meu Deus, estou tão cansada. Agora, quando você tá com sangue nos olhos, com a espada afiada, você sai numa adrenalina daquela oração que você já quer conquistar o bairro todo. Por quê? Porque o seu espírito está forte, porque você tem alimentado ele. Sonhou expulsando o demônio de noite, perdeu as forças na perna, não conseguiu correr, não conseguiu falar, sai em nome de Jesus, significa que o teu espírito está fraco, a tua alma, ela está empoderada sobre você, certo? Agora, quando você está forte no âmbito espiritual, você bate nos demônios, você expulsa, você pega o coração da potestade, você pega a faca, você morde a cobra. Contei para vocês esses dias. Esses dias tive um sonho, tinha uma cobra quilométrica e ela era grossa assim, ó. O meu pai, no sonho, ele estava segurando a cabeça da cobra. Toda vez que você tiver um sonho assim, o pai representa Deus.
Aí no sonho meu pai estava segurando a cabeça da cobra e eu vinha nas costas da cobra e mordia a cobra. Então isso é o quê? É você vencendo sobre o inimigo. Então eu morro de medo de cobra, gente, natural, mas quando você tem esse tipo de sonho, ele é espiritual. Porque o sonho, você não está em alma, você não está em carne, você está em espírito. Então significa o quê? Poxa, eu tô mordendo uma cobra grossona desse jeito. Meu pai tá segurando e as magras. Meu pai segurava a cabeça dela assim, que ela tirava a língua pra fora. E eu ia lá e mordia ela, mas eu mordia. Sabe quando você morde o seu irmão quando você é pequeno? Eu mordia demais, meu irmão. Ele me mordia também. Mas eu mordia com gosto, sabe? E isso é o quê? Fala como que tá o teu espírito. Fala como você tá na guerra, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de sonho, significa como que está o teu status espiritual. Então o sonho é um reflexo disso, ok? Então nós precisamos continuar perseverando e se alimentando de Deus. Por exemplo, hoje eu não estou com vontade de fazer o devocional. Então você senta lá onde você faz o devocional, faz igual eu. Tem dia que eu também não estou com vontade. Eu falo, Deus, hoje eu não estou com vontade de fazer meu devocional, mas eu vou ficar aqui com o Senhor. Eu ligo um louvor e fico ali. Porque tem dia que você não quer falar. Tem dia que você não quer se expressar. Mas mesmo naquele dia eu falo, Jesus, eu te amo. Senhor, eu preciso de ti. Senta ali. Senta ali e fica ali com Deus. Põe um louvor. Fala, Deus, hoje eu não estou conseguindo nem falar, mas eu estou aqui. Então, se alimente de coisas espirituais. Se alimente de coisas que vão aquecer a sua alma, incendiar a sua alma, porque quando incendiar a sua alma, ela é transformada. Então vamos lá, você é cheio no espírito, o espírito transborda para o nível da alma e quando esse fogo cai no nível da alma, nós somos transformados de glória em glória, porque é na alma que nós temos vontades, desejos, emoções, é na alma que a gente quer pecar, a gente quer isso, quer aquilo. Então quando o fogo do Senhor cai na nossa alma, nós somos purificados, nós somos santificados, nós temos consciência, nós temos temor, tá? Não vou fazer isso, isso aqui não agrada a Deus, certo? Então nós precisamos, tá? Sermos cheios do fogo para que a nossa alma seja transformada. Então, olha como o jejum ele é poderoso. Nesses 50 dias, vocês tiraram açúcar, vocês tiraram glúten, vocês tiraram a lactose, vocês viram que vocês desincharam, vocês viram o que Deus fez a nível do teu corpo, tá? E vocês viram que muita coisa começou a mudar, o seu sono começou a mudar, enfim, muita coisa dentro de você começou a mudar, certo? E é exatamente isso que acontece na nossa alma. Nós começamos a mudar o comportamento e nos alimentar mais espiritualmente, a nossa alma começa a ser transformada. Então, nesse processo de 50 dias, o que você está gerando? Domínio próprio. Eu me comprometi com Deus, 50 dias, eu como só das 6 a 1 hora, se você tá naquela janela ainda, muitos apertaram a janela, tá? Eu como só esse horário, eu como só das 6 a 1 hora, você se policiou, você se disciplinou e nesse período você tem buscado mais, você está jejuando, então você está gerando domínio próprio, você está louvando, você está buscando mais a Deus. Então o que está acontecendo? Deus, como você está negando as vontades da alma, negando os desejos, gente, e uma das áreas que mais nós temos falta de domínio é a comida, é um instinto primitivo. Então vocês estão aprendendo a dominar um instinto primitivo, que é gula, comida, me dá que eu quero comer. Então vocês estão controlando isso de forma avassaladora. Eu tô de 11 às 13, eu também, Dayana. Aqui tá todo mundo de 11 às 13, 2 horas só de alimentação. Gente, lembra que eu falei para vocês, sal integral com limão, uma aguinha normal ou uma água com gás, você pode tomar em qualquer momento, vai te ajudar a repor as energias, tá bom? Certo? Ok? Então, vamos lá. Então, nesses 50 dias, o teu odre está expandindo. Por quê? Você está falando, não alma, não desejo. Então, como você está negando as vontades da alma, a alma ela está
ela está sendo comprimida. E o teu espírito está sendo alargado. E você está recebendo de Deus porque você está se alimentando de Deus. E você está fazendo isso por um propósito avassalador, por um propósito profético. E isso está trazendo em você um upgrade. Gente, nós só podemos receber uma unção violenta quando nós adquirimos uma estrutura violenta. Quando eu estava na escola de avivamento, eu vivi uma das experiências, talvez acho que foi a experiência mais sobrenatural de toda a minha vida. Deus me mostrava um broto de feijão e caindo sobre o broto de feijão, um fertilizante, mas o fertilizante matava as raízes e o broto, porque o broto não tem raízes. Só que quando esse fertilizante cai numa árvore frondosa que tem raízes, a árvore cresce ainda mais. E Deus falava para mim que a unção em raízes erradas, em vez de fazer crescer, mata. Porque muito poder, muita unção, na hora errada, em vez de trazer crescimento, traz atrofia, traz sufocamento e muitas vezes mata, ok? Então, eu percebi, né, pela experiência que eu tive, uma nova unção poderosa que eu recebi. Ali, quando eu terminei de impartir com todo mundo, terminei de transferir aquela unção, Deus trouxe para mim o quê? Essa nova unção. E a partir do momento que eu recebi a nova unção, Deus não deixou impartir ela com ninguém. Deus falou assim, essa unção, ela está sendo modulada nos teus ossos, certo? E eu quero contar algo aqui para vocês. Vou contar algo aqui para vocês. Quando eu recebi essa unção, Deus falou bem assim para mim, nesses próximos 7 dias. Não jejue, coma, durma, porque essa unção, ela está sendo modulada nos seus ossos. E eu falei, Deus, mas eu não posso... Aí Deus falou para mim que eu não podia impartir, que eu não podia declarar que essa unção ia sair de mim, porque era um processo. Gente, eu fiquei 10 dias depois da escola, é porque eu sou médica, eu entendo de antibiótico. Então, eu entrei com dose de ataque muito grande de antibiótico, mas eu não estava gripada. O meu pulmão inteiro inflamou, o meu corpo ficou, sabe, estagnado, fraco, com falta de ar. Eu senti que eu recebi uma unção que literalmente, eu falo, quase me matou. Eu fiquei uns 10 dias, eu levei inalação pro Joel. E aí eu falei assim para Deus, falei, Deus, mas eu vou no Joel, as pessoas vão pedir unção. E o Senhor disse isso aqui para mim. Eles vão tomar unção da nuvem que está em cima. A que está dos ossos, é só você lançar um decreto que ela não sai. Ela só vai sair se você falar que você imparte a unção que está sobre os seus ossos, que é aqui, eu coloquei sobre você. É loucura isso daí? Sim. Mas eu falei, Deus, então em nome de Jesus, toda a unção que está nos ossos, ela não é liberada para ninguém. Nesses dias que o Senhor me pediu, somente a unção que está na nuvem, a unção que está sobre você. Você já sentou com alguém, a pessoa começou a falar de Jesus, você começou a arrepiar? Essa não é a unção que vem de dentro, é a unção que está sobre a pessoa. A pessoa já está numa mesa que a pessoa começa a contar testemunho, você está sentindo a unção que está na parte externa. E o Senhor falou, as pessoas vão te abraçar, eles vão receber, mas vão receber a unção de fora. Eles vão abraçar você e vão cair, porque existe uma unção violenta sobre você, mas a que eu coloquei nos ossos não é para você impartir até que esteja pronto. E ali fui, né, pro apóstolo Joel, tudo, e ali Deus não me permitiu impartir dessa unção. Ela vai ser transferida na conferência Global Fire. E até hoje Deus não permitiu a unção que está nos ossos. E aí essa unção, ela trouxe tudo novo em todas as áreas. Ela expandiu a minha criatividade, expandiu tudo, né? Como eu tô te falando para vocês, eu estou escrevendo um programa, tá? Um programa que envolve corpo, alma, espírito, envolve todas as áreas. Quem fizer esse programa envolve alimentos que o Senhor tem revelado para mim, alimentos que... Não, poderoso. Assim, eu não posso dar muito spoiler ainda, mas o que eu tô escrevendo vem do céu, tá? Eu já tô na metade do programa, terminando de escrever. Então, Deus, ele trouxe um upgrade, mudou a forma de orar, a forma de fazer as pautas de oração. Então,
A unção, ela melhora tudo. Então, a unção é um fertilizante, tá? A unção, ela melhora tudo. Então, vocês estão sendo preparados, que vocês que vão para a conferência, para receber esse nível de unção. E a unção, ela transforma a nossa visão, a nossa expectativa. A unção, por exemplo, Deus trouxe nessa unção para mim uma visão grandíssima do que Ele vai fazer na Global Fire. Só que eu entendi que eu só consegui aceitar esse crescimento, porque ele é muito grande, a partir do momento que essa unção entrou nos meus ossos. E Deus me deu um novo nível de administração, um novo nível de liderança. Ele falou assim, é possível se você levanta assim, se você faz assado, se você faz isso, aquilo outro. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque esses jejuns que nós fazemos, ele nos prepara para o próximo nível. Os jejuns, as consagrações, nos levam para um novo tempo para recebermos algo maior. Então, o que aconteceu ali na escola foi algo genuíno e eu entendi que eu precisava me esvaziar de toda a unção que estava em mim para que o Senhor me desse algo novo que eu nunca tinha recebido antes. Então, o que aconteceu ali na escola? Eu me esvaziei. Sabe quando você abre uma caixa de água e sai toda a água daquela caixa? Foi exatamente assim que eu me senti na escola. Eu senti que eu abri tudo, saiu até a última gota de óleo e o Senhor falou assim, eu tirei esse óleo, que já era sobrenatural, agora eu vou te dar algo meu, algo do céu. Então, eu recebi essa unção, eu fiquei 10 dias fazendo inalação, passando mal, tomando antibiótico. E, gente, os 10 dias depois da escola, eu suava, assim, de acordar com a camiseta molhada. A unção queimava ainda os meus ossos, o meu corpo, amém? Então, nesse processo, Deus ele tem me dado muitas coisas, muitas revelações que eu vou abrir para vocês no programa, tá? Então, vai ser um programa poderoso. Eu quero que vocês aumentem a expectativa. O que eu posso prometer para vocês é uma ressignificação de tudo, um alinhamento do céu, tá? Eu nunca fiz algo tão genuíno e tão cirúrgico. Isso também não vem, né, de mim, o Senhor tem me usado, mas o que eu estou fazendo é algo avassalador. Envolve principalmente alimentos, tá? Que vão ajudar a melhorar seu discernimento espiritual, vão ajudar a melhorar, né? A você desinflamar em áreas. Não, é poderoso, tá? Mas você tem que fazer tudo certinho, tá? Você vai ter receitinha de bolo ali, receitinha de bolo no quesito. Você vai fazer isso, tá? Então vai ser poderoso, amém? Então, queridos, vale a pena jejuar, vale a pena se consagrar, porque a cada consagração, a cada jejum, a cada sacrifício de subir um monte, Deus vai nos dando algo novo. Deus vai colocando em nós uma nova identidade. Às vezes você não consegue ter uma mentalidade de liderança, mas você jejua 40 dias e de repente Deus coloca uma mentalidade de liderança em você, porque você precisava expandir um pouco espiritualmente para receber do céu uma mentalidade para conseguir administrar, para conseguir liderar, para conseguir prosperar, para conseguir ter a visão de começar uma empresa. Então, muitas coisas, às vezes, há essa necessidade de nós expandirmos para receber o download do céu, para Deus virar a chave num clique dentro de nós. E Deus, na maioria das vezes, Ele precisa do nosso comprometimento. Senhor, eu quero, eu estou disposto. E quando Deus vê que nós estamos dispostos, nós estamos jejuando, nós estamos buscando, nós estamos fazendo, tá? Ele vem e dá o insight que a gente precisa, Ele vem e vira a chave, ok? Então, de glória em glória, nós vivemos. Deixa eu só perguntar para você, você que está 3, 4 anos, você tem alguma coisa do seu antigo eu? Você que está nesse 3, 4 anos, massivo, jejum, oração, busca, você consegue reconhecer quem você era para agora? Não é totalmente 2 pessoas diferentes? Você fala, como que eu era daquele jeito? E a cada vez você vai vendo que você parece que está vivendo uma nova versão de você. Porque Deus está sempre nos atualizando, Deus está sempre trazendo uma nova identidade, ainda recalcada, sacudida, transbordante. Então, por exemplo, queridos, quando eu olho para todo o material que eu gerei,
Eu falo, meu Deus, como eu posso melhorar? Mas por quê? Mas naquela época era o meu melhor. Mas Deus ampliou tanta unção que agora a minha mente, ela extravasa um pouco mais e eu consigo trazer mais. Então, todas as vezes que você sofre o upgrade do Senhor, sofre um aceleramento, Deus ele vai te transformar. Você vai se posicionar melhor com as pessoas do seu lado, você vai se posicionar melhor como mãe, como esposa, como esposo, na sua empresa. Você vai melhorando sempre. Por quê? A unção de Deus é um fertilizante. Ela não só melhora você nos dons espirituais, mas ela também amplia a sua mente para ter uma visão espiritual ainda mais profunda. Ela amplia a sua mente para ver as coisas maiores, porque às vezes nós temos uma visão limitada. Então, quando eu recebi essa unção, Deus começou a me mostrar o que Ele ia fazer através da Global, e foi uma das coisas que eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E Deus falou assim, eu vou fazer dessa forma, vai ser assim. E quando Deus dá visão, Ele não dá só a visão, Ele dá estratégia. E Ele começou a falar, você vai levantar assim, líderes assim, assado, você vai treinar. Ele falou, é um processo, você vai começar a construir o alicerce agora. Para quando acabar os 3 anos, haverá uma explosão. Então eu entendo, tá? Eu entendo, tá? Que tudo isso que nós estamos vivendo nesses 3 anos é o quê? Construir um alicerce firme, porque quando acabar os 3 anos, vai ser o edifício sendo levantado para todos os lados e todos os horizontes, no Brasil e fora do Brasil. Mas primeiro tem que ter alicerce. Nenhuma construção vai para frente se não tiver um alicerce firme. E alicerce firme, queridos, é fundamento, é pessoas agarradas na palavra, são pessoas inabaláveis. Não adianta eu levantar vocês, falar de Jesus e vocês serem levados pelo vento ou por qualquer tempestade. O que Deus está gerando é um povo tão consolidado nele que não importa a tempestade, vocês serão inabaláveis. Porque o diabo, quando você não está afindado na rocha, por tempestades, dificuldades, sufocamento da sociedade de pessoas, você sai. Mas o que Deus está fazendo nesses 3 anos é consolidar um alicerce tão firme que nada, não vai ter potestade, não vai ter principado, porque você vai chegar num lugar de falar, Senhor, ganhando ou perdendo, eu estou aqui, continua fazendo. Eis-me aqui, Senhor, eu estou de pé, Pai, machucado, mas não derrotado, eu aguento mais um pouco. Então Deus quer soldados, generais, guerreiros assim, amém? Então Deus, Ele vai trazer uma explosão na Global Fire, grande, gigante, tá? Então, para mim conseguir discernir isso, o Senhor teve que me dar o projeto e também estratégia. Então, quando Deus te leva para um novo tempo, Ele vai te falar, olha, eu vou te dar isso. E Ele vai te dar exatamente a estratégia de como você chega naquele lugar, tá? Então, mas tudo tem que ser construído com alicerce. E alicerce é palavra. Alicerce é caráter. Alicerce é uma vida honrosa, é um lifestyle em Cristo que prega antes de abrir a palavra, um estilo de vida que prega antes de abrir a palavra e evangelizar através da Bíblia. Então, alicerce é conduta, caráter, palavra, ter Bíblia. Você não vai ser elevado por movimentos de fogo, de manto, não. Você fala, eu tenho Bíblia, eu vivo um mover, mas eu tenho Bíblia. Eu vivo um mover, mas eu estou na Bíblia, eu já li a Bíblia. Porque tem gente que quer só fogo, mover, só que isso daí, o diabo às vezes pode entrar. A pessoa que só tem fogo e mover, chega uma hora que o diabo também pode entrar nisso daí, porque a pessoa não tem consolidação na palavra, então ela pode às vezes começar a fazer coisas que não é bíblica, que não é de Deus, que não está, não é do Espírito Santo, às vezes é da sua própria carne. Então, o que Deus nos chamou agora é para aumentar o odre, consolidar, tá? Firmemente na palavra. Nós precisamos ler a palavra diariamente, estarmos alicerçados na palavra, para quando esse tempo chegar de explosão, nós começarmos a levantar alicerces firmes. Alicerces firmes que vão dar estrutura a grandes edifícios. E esse edifício é o evangelismo. São pessoas indo para outras nações. São igrejas que vão começar, mas são igrejas que vão ter o que o Senhor precisa, que é a verdade centralizada em Cristo, com a manifestação plena do Espírito Santo. Amém?
Não adianta a gente ter... Exatamente, Williane. Não adianta só mover, só fogo, tem que ter conteúdo. Você sabe por que vocês rompem tanto? Porque eu ensino, eu mastigo para vocês as coisas. Eu falo, gente, o dom de cura, ele funciona assim, assim, assim. Tá aqui, tá aqui, tá ali. Gente, o profético. Gente, você sabe por que só há crescimento se houver conhecimento? O conhecimento, ele é o nosso alicerce. O conhecimento manifesta reino, o conhecimento manifesta a nossa fé, o conhecimento manifesta a nossa força em Cristo, e eu quero que vocês aprendam isso, amém? Glória a Jesus. Então é sobre isso, tá? Se preparem para um tempo sobrenatural, vocês vão ser esticados pelo Senhor, aleluia, um tempo profético avassalador. Próxima madrugada, compra lá o seu azeite, virgem, extra virgem, certo? Pega lá um suco de uva integral, tá? Sem açúcar, 100% natural. Um suco da cor vinho, né? Da cor roxa, né? É o melhor, tá? Então, traga lá um suco de uva integral. Acho que é cor roxa. É roxo que fala, né? Violeta, roxo, tá? Compra para nós consagrarmos essa madrugada. Nós estamos na temática agora de céus abertos. E aí, toda vez na oração agora, nesses dias, coloca lá, aonde você deseja céus abertos. Senhor, abre os céus abertos. Senhor, abre os céus para mim, no meu casamento, na vida do meu esposo, na vida do meu filho, tá? Beijo, amo cada um de vocês. Um dia abençoado.